Olá, sejam bem-vindos ao Band Entrevista. O ano letivo das escolas públicas do Distrito Federal está previsto para começar no dia 8 de março. O ensino será de forma híbrida, algo inédito na rede pública do DF. O que significa que metade da turma terá aula presencial e a outra metade virtual. Na semana seguinte, o papel se inverte. Quem ficou em casa vai para a escola e quem foi para a escola fica em casa. O calendário escolar de 2021 foi votado pela própria comunidade escolar. A proposta vencedora organiza os 200 dias letivos previstos em lei com o fim das aulas no dia 22 de dezembro. O recesso será entre 17 de julho a 1º de agosto. Haverá aulas de reposição aos sábados em 11 semanas ao longo do ano. Mas as mudanças não param por aí. O secretário de Educação do Distrito Federal, Leandro Cruz, anunciou o programa Virando o Jogo na Educação, depois de um ano pandêmico com tantos desafios para alunos e professores. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com o secretário de Educação, Leandro Cruz. Secretário, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Sei que aí o senhor tem tantos desafios, tanto trabalho para fazer, mas tirou um tempinho para estar conversando conosco, então a gente agradece muito a sua participação aqui, viu? Eu que agradeço, Renata, ao Band Entrevista pelo espaço e a oportunidade da gente debater um pouco da educação do Distrito Federal. E tem muitas dúvidas, né? Muitas pessoas ainda têm muitas dúvidas. O senhor anunciou aí esse programa Virando o Jogo na Educação. O que se trata desse programa? Ele se trata, em primeiro lugar, de um reconhecimento que existe o dano. Sim. Existe o dano para os estudantes, existe o dano para os professores, para toda a comunidade escolar. Sim. Teve dano nesse ano de pandemia. É um ano afastado presencialmente das escolas. As escolas nunca fecharam, mas os nossos estudantes e os nossos professores não estavam presencialmente na escola. E ninguém estava preparado para isso. Nem o Brasil, nem nenhum lugar do mundo. A gente foi absolutamente surpreendido pela pandemia. O mundo foi surpreendido pela pandemia. E esse programa é um programa de redução de danos, de recuperação de conteúdos, que nós vamos utilizar a cultura, a arte, o esporte, o reforço escolar como oportunidades e como momentos de recuperação e de tratamento para este dano causado pela pandemia. Sim. Então, no primeiro momento, há essa previsão de que as aulas retornem de forma híbrida, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, no dia 8 de março. O que pode acontecer para que essas aulas não retornem no dia 8 de março? As aulas retornam no dia 8 de março presencialmente, se a gente vacinar a comunidade, a rede de educação do Distrito Federal. Se a gente até o dia 8 de março não tiver conseguido vacinar a rede, elas retornam no dia 8 de março da mesma forma, só que na forma mediada por tecnologia, sim, sem ser na forma híbrida, ou seja, somente com aulas à distância. Sim, a forma online, né, que a gente está vendo aí. Então, ou seja, quando o senhor fala comunidade, os professores estarem vacinados e todas as pessoas que trabalham nas escolas, os copeiros, os servidores, os auxiliares de limpeza, os auxiliares de limpeza, sim, toda a rede que faz parte da rede de educação do Distrito Federal, porque todos eles estão envolvidos, sim, e serão vetores se não vacinados forem. Sim, e a gente sabe que o GDF depende, o governo do Distrito Federal depende do governo federal para vacinar, né? Há essa dependência, as vacinas elas vêm do governo federal, é isso? Vem, Renata, elas vêm do governo federal, essa que é a dificuldade de previsibilidade para a gente, certo, que depende da importação das vacinas e da distribuição das vacinas pelo governo federal, pelo Programa Nacional de Imunização. Mas esse calendário, essa previsão, essa previsibilidade de começar no dia 8 de março, isso é porque, de fato, há uma expectativa, ou seja do governo federal, houve essa expectativa, uma promessa ou algo que seja, de que até lá essas pessoas estejam vacinadas? Essa é a data do retorno do nosso calendário escolar. Sim. A forma desse retorno é que vai depender da vacina. Okay. As aulas recomeçam no dia 8, ou da forma que foram no ano de 2020, ou na forma híbrida, onde metade dos estudantes estudarão uma semana presencialmente e a outra metade de forma mediada por tecnologia, e na semana seguinte a gente faz a inversão. Como você disse,
Quem ficou na escola vai para casa e quem ficou em casa vem para a escola. A gente espera ter um panorama diferente, né? Nesse ano de 2021. E já começamos, graças a Deus, com a vacina, já começamos com os idosos acima de 80 anos sendo vacinados, agora 79 anos sendo vacinados, que são as pessoas com grupo de risco, que uma grande preocupação do governador Ibanez e das pessoas que fecharam as escolas, né, era exatamente essa. Ou seja, as crianças iam para a escola, mas poderiam, muitas crianças são assintomáticas ou não, sendo sintomáticas, tendo sintomas, muitas vezes a doença não pega as crianças de forma tão grave como pega os idosos, né? Então, seria até cruel você deixar essas crianças indo para a escola e voltando essas crianças para casa, com idosos em casa. Então, foi uma proteção até, uma rede de proteção até para esses idosos. E agora a gente está vendo que esses idosos estão sendo vacinados, mas, inclusive, nós tivemos a oportunidade de conversar com o secretário de Saúde e com infectologistas aqui. Isso não quer dizer que as pessoas não deixem de tomar os cuidados. Ou seja, os cuidados precisam ser tomados. Mesmo com essas aulas, mesmo com a vacina, a recomendação é que as pessoas continuem tomando os cuidados. Como vão ser esses cuidados nas escolas? As escolas vão continuar com os mesmos protocolos de segurança. Os mesmos protocolos. Máscara, distanciamento. Por isso, nós vamos utilizar apenas metade da turma a cada semana. Distanciamento, álcool em gel, lavatório em todas as escolas, a garantia de ventilação. Tudo isso está sendo planejado. As escolas não fecharam nenhum dia, Renata, nesse ano que passou. A orientação do governador Ibanez foi muito clara. Nós vamos utilizar esse período para cuidar das nossas escolas. Então, a gente construiu o lavatório, a gente reformou as escolas, a gente entregou uma lista grande de escolas novas, a gente terminou obras como a da Escola Porto Rico, que estava 6 anos em obra. Acredite, 6 anos essa escola vinha num processo de paralisia, obra que começa, para, e a gente vai entregar agora essa obra completamente pronta. A obra já está terminada, estamos na fase de limpeza já da obra, finalização, ligar energia, ligar água, esse tipo de coisa, para entregar no dia 8 de março a escola completamente reformada para essa comunidade. Então, a gente aproveitou esse período para cuidar da escola, para que agora a gente possa entregar uma escola segura. Nós estamos invertendo a lógica. A prioridade nossa é a educação. O governador deixou isso muito claro quando ele determina que a comunidade de educação seja vacinada. A prioridade é a nossa educação e a nossa geração do futuro. Nós temos um compromisso com as futuras gerações de Brasília. E por isso nós vamos garantir a continuidade do ensino público gratuito de qualidade social que se constrói em Brasília há tempo já, porque é um dos melhores do país. Poucos lugares do país nós temos um ensino de qualidade tão bom para Brasília, tão universalizado como Brasília. E o nosso grande desafio agora é levar cada vez mais essa escola para perto do nosso estudante, para o local de moradia do nosso estudante. Secretário, como nós falávamos aqui, 2020 foi um ano desafiador para o mundo inteiro, em todas as áreas, na educação também e no Distrito Federal também. Nós fizemos várias matérias de vários alunos que tiveram inúmeras dificuldades. Infelizmente, as desigualdades foram colocadas na nossa cara de uma forma que nós não víamos muitas vezes, né? Alunos que não tinham computadores, não tinham celulares, não tinham como ter aula online, né? Como que a Secretaria de Educação via esses desafios? Renata, em primeiro lugar aqui, eu gostaria de fazer uma homenagem muito clara aos nossos professores, que se reinventaram, que descobriram uma forma nova de lidar com algo que até então era tão desconhecido, que era a tecnologia. Sem a menor dúvida, se tem algo que trabalhou para amenizar essas dificuldades desses estudantes, foram os professores da rede de ensino do Distrito Federal. E a Secretaria de Educação fez a sua parte. A gente conseguiu colocar no ar a nossa ferramenta tecnológica,
o Google Sala de Aula, a Escola em Casa. A gente conseguiu fazer com isso a aula mediada por tecnologia. Nós patrocinamos a internet daqueles estudantes que não tinham acesso à internet. Nós possibilitamos que ele comprasse com seu cartão material escolar o chip de uma operadora, caso ele quisesse trocar o chip do seu telefone, do seu tablet, do equipamento que fosse, para uma operadora que tem um sinal melhor perto da residência dele ou do local que ele fosse estudar, trabalho, residência, o que fosse. Nós fizemos o material impresso para as mães ou para os estudantes diretamente retirarem na escola aqueles que não tinham equipamento para estudar em casa. Nós possibilitamos, especialmente nas áreas rurais ou em outras áreas que temos estudantes mais afastados da escola, que as regionais de ensino contratassem serviços de motoboys, de entregadores, para entregar esse material impresso diretamente na casa dos estudantes. As nossas equipes gestoras, e aqui fica também o meu agradecimento, fizeram toda uma busca ativa, os nossos diretores e vice-diretores de escola e toda a sua equipe foram buscar os estudantes dentro de casa para trazer eles de volta para a escola, mesmo que mediados por tecnologia. Então, teve um grande envolvimento de todos os servidores da rede de ensino público do Distrito Federal. Teve todo um envolvimento, uma entrega dos professores, das equipes gestoras, de todos os servidores da educação para que a gente pudesse minimizar esse dano que existe, mas que nós temos que trabalhar. Trabalhamos no ano de 2020, vamos trabalhar no ano de 2021 e vamos seguir a próxima década trabalhando o dano causado por esse momento tão difícil. Quais os principais desafios que o senhor, como secretário de Educação, vê nesse ano de 2021? Primeiro é a vacina. A gente quer vacinar 100% dos servidores de educação para que a escola volte a ser um ambiente absolutamente seguro. Depois, garantir os protocolos de segurança, sanitização, espaçamento, higienização das mãos, seja por álcool em gel ou por água e sabão, que é o mais indicado, máscaras para os nossos estudantes, quando necessário, para aqueles que não tiverem, máscara para os nossos professores que acharem necessários, que não tiverem a própria, garantir um ambiente de trabalho e de estudo adequado. E, em segundo lugar, recuperar o dano causado pela pandemia. O Virando o Jogo é muito importante para isso. Nós vamos dar a possibilidade... O dano no sentido de conteúdo que você falou? No sentido de conteúdo, no sentido do afastamento. Alguns estudantes estavam no início da sua alfabetização quando foram afastados da escola. Sim. Por mais que os nossos professores se reinventem, se entreguem, se dediquem, e foi visível a dedicação dos nossos professores. Com certeza. É diferente o professor estar ali, às vezes corrigindo o caderno de um estudante, pegando na mão dele no momento de alfabetização, olhando para o estudante, sabendo qual a dificuldade de cada um ali no toque, no olhar, de uma tela de computador. É muito diferente. É muito diferente. Os estudantes nossos do terceiro ano do ensino médio terão a possibilidade de cursar novamente, fazer uma espécie de um curso pré-vestibular que nós vamos organizar. Um quarto ano, digamos assim, para o nosso estudante do terceiro ano do ensino médio. Nós não podemos abandonar esse estudante que se formou no ano de 2020 na rede pública e não passou no Enem. Esse estudante não se sinta abandonado pela rede de ensino, porque nenhum estudante ficará para trás. Esse é o nosso lema nos próximos anos. Nenhum estudante ficará para trás. Nós temos o empenho dos nossos professores, nós temos o empenho das nossas coordenações regionais de ensino, das nossas equipes gestoras, de todos os servidores de educação da área meio, e nós vamos garantir meios e condições para que nenhum estudante fique para trás. Porque a evasão escolar sempre foi uma preocupação, né? E, sobretudo, nessa época, né? Exatamente. E, com certeza, ao encerrar essa pandemia, uma parcela dos nossos estudantes, mesmo dos nossos professores, continuarão com medo. Com doenças psicológicas advindas da pandemia, de tanto tempo de isolamento. Então, nós precisamos estar capacitados para acolher esses estudantes, acolher esses professores, acolher esses servidores e criar nas escolas
um ambiente colaborativo, um ambiente de solidariedade que as nossas escolas já são especialistas em ser. Não existe um ambiente mais acolhedor, mais solidário do que a rede de ensino do Distrito Federal. Então, nós vamos aprofundar ainda mais essa solidariedade, esse acolhimento e receber com muito carinho os nossos estudantes, os nossos servidores e os nossos professores de volta às escolas. Que eu volto a dizer, Renata, não fecharam nenhum dia durante o período da pandemia. Ou elas estiveram em obras, ou elas estiveram recebendo materiais impressos, entregando materiais impressos, entregando cestas verdes, aquela parcela da merenda que estava disponível para as escolas, nós doamos à comunidade, ou mesmo as cestas de alimento organizados com a merenda escolar, nenhum grão de arroz estragou nas escolas, foi todo distribuído para a comunidade escolar. Isso é muito importante, isso é um momento de amor, de solidariedade, com exposição das nossas equipes gestoras, e que foi enfrentado com muita bravura. Secretário, o senhor falou algo aí muito importante, que a pandemia afetou a saúde mental de todos nós, né? E a gente sabe que a escola é uma representatividade da sociedade, né? O que acontece na escola é o que acontece na própria sociedade. E se de fato acontecer esse retorno, que é o que a gente espera, vai acontecer cedo ou tarde, ainda que não seja no dia 8 de março de forma híbrida, se todos os profissionais não estiverem vacinados, né, da comunidade escolar, esse retorno ele vai precisar de uma atenção dessa comunidade, desse quesito de saúde escolar. Como que a Secretaria de Saúde pensa em atender essas pessoas nesse quesito de saúde mental? Ou seja, terão as contratações de especialistas, psicanalistas, psicólogos, para atender essas pessoas? Sem dúvida, Renata, nós precisaremos tratar essa questão. Nós temos que conversar com a própria Secretaria de Saúde, vendo o que pode apoiar, com os CRAs na assistência social. Temos que ter uma relação intersetorial dentro do governo para criar esse apoio a essa comunidade escolar. E a própria escola se preparar e ter mecanismos de receber, acolher e tratar esse estudante e esse profissional que, por acaso, possa manifestar essa sequela do período de pandemia. Porque esses alunos, eles voltarão diferentes, né? Sim, então o mundo vai voltar o mundo diferente. Está voltando diferente, né? A gente não raciocina da mesma forma que raciocinava em janeiro, fevereiro e março de 2020. Completamente diferente. E a gente está falando de crianças, de adolescentes, né? De seres que estão no processo de formação e que foram obrigados a parar. É um processo difícil para todos nós. Absorvem com muito mais rapidez e sensibilidade. Sim, exatamente. Então vai ser um desafio muito grande, né? É um desafio imenso que teremos pela frente, mas nós vamos enfrentar. A rede de educação do Distrito Federal está muito unida nesse sentido de enfrentar, e esse lema nosso, que nenhum estudante ficará para trás, realmente contagiou e uniu a rede como um todo nessa missão. Como é que está essa questão dos alunos especiais, dos alunos que têm autismo, né, e outras síndromes, outras doenças? Nós temos escolas de educação precoce, elas voltarão junto com o calendário escolar, e é um trabalho já antigo da rede, um trabalho muito legal que a rede tem, de estimulação dessas crianças, da educação precoce, e é um trabalho que a gente tem bem democratizado já na rede. Uma outra demanda também é com relação às creches, né? Muitas mães não podem voltar ao mercado de trabalho porque não tem com quem deixar os seus filhos. Então, volta e meia, os telespectadores da Band ligam para a gente, mandam mensagens sobre essa demanda. Como é que está essa questão de novas creches aqui no DF? Nata, nós entregamos só no ano de 2020 4 creches. Nós estamos com mais uma creche em construção e 5 sendo licitadas. Fora isso, nós desenvolvemos, por orientação do governador Ibanez, o cartão creche. Ou seja, nós vamos pegar as vagas remanescentes das creches particulares e vamos disponibilizá-las para a nossa fila de inscrição de creche. Então, você vai com o cartão na creche credenciada e você vai
pagar aquela creche com aquele cartão. Nós temos um valor estabelecido, 800 e poucos reais, por vaga por aluno, e a creche disponibiliza essa vaga da mesma forma do estudante da rede privada dela, sem nenhum tipo de discriminação ou diferença. Então, eu até queria fazer um chamamento. Aqueles donos de creche que têm vagas ociosas, que ofereçam, procure a Secretaria de Educação e ofereçam essas vagas para o conveniamento com o cartão creche. Sim, é muito importante esse tema mesmo. Voltando um pouco a essa questão das aulas híbridas, né? Como nós falávamos aqui, quem está pegando o programa agora, a previsão é que as aulas comecem no dia 8 de março, se toda a comunidade escolar estiver vacinada de forma híbrida. Há uma preocupação também, porque como vai ter esse revezamento, né? Uma semana os estudantes ficam na sala de aula, e na próxima semana eles ficam na escola, ou melhor, na própria casa, né? É um desafio também, né? Porque se esse estudante que estiver em casa, ele também não estiver atento ao conteúdo que foi dado durante aquela semana, ele vai ter muitas perdas ali também. Como fazer para que ele esteja atento àquela demanda também? Na volta dele à escola, a gente vai fazer a modulação e o controle. E com o professor presencial, não vai ser o ensino ideal que a gente quer ainda, mas vai ser muito melhor do que foi 2020. Porque de semana em semana, o professor vai poder dar tarefas, dar lições e cobrar essas tarefas na semana seguinte, na volta desse estudante, orientar, cuidar e educar presencialmente esse estudante, tendo a capacidade de sentir mais de perto aonde está a dificuldade desse estudante, tratar essa dificuldade. E é muito importante a participação dos pais, né, secretária? Fundamental, Renata. Os pais não podem delegar, onde a gente tem uma família mais participativa, a gente tem um dano menor nessa pandemia. Onde a gente tem uma família com menos condições de participar, a gente tem um dano maior a essas crianças, a esses jovens durante a pandemia. Então, eu faço aqui um apelo às famílias que participem, que controlem, que cobrem, que acompanhem seus filhos nesse processo de educação. A gente está terminando, deixo aí um espaço para o senhor falar com os telespectadores aqui da Band, deixar o seu último recado. Queria agradecer a Band Entrevista, agradecer a você, Renata, agradecer a todos os telespectadores e, muito especialmente, eu queria agradecer a comunidade, a rede de educação, a toda a nossa comunidade escolar. Começando pelos nossos professores e professoras, que se reinventaram, cada um e cada uma, nesse período. As nossas equipes gestoras, que bravamente não abandonaram as suas escolas, entregaram as cestas de alimentação, entregaram as cestas verdes, entregaram material impresso, receberam pais de alunos nas escolas para tirarem dúvidas, receberam alunos nas escolas para tirarem dúvidas, fizeram campanha de busca ativa dos nossos estudantes, fizeram campanha de doação de meios de tecnologia, como telefones celulares e outros equipamentos. Então, fica aqui o meu muito obrigado a todos os servidores de educação, a todas as servidoras de educação e a toda a nossa rede. Muito obrigada, viu, Obrigado, secretária? Renata. E o Band Entrevista fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Aproveite o seu fim de semana e até sábado que vem. Tchau, tchau.